Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouco de teste de hipótese. Antes de a gente começar, eu vou explicar um pouco sobre análises populacionais. O que é isso? Bom, se eu quero saber uma pesquisa dos eleitores para quem tem interesse de votar no candidato um ou 2. Bem, no caso do Brasil, que é um país imenso, é impensável eu perguntar para todas as pessoas quem que elas vão querer votar ou deixar de votar. Para isso, a gente pode usar análises populacionais para tirar uma pequena amostra e dessa amostra extrapolar quais são as intenções de votos dessa população que é maior. Para isso, a gente faz uma investigação se há associação entre, por exemplo, o que essas pessoas comem com o índice de obesidade nos locais, ou mesmo, como eu dei o exemplo, né, se a, a intenção de voto corresponde com a extrapolação que eu quero saber, que é o meu candidato, o que eu promovo, vai ganhar essa eleição. Para saber essas associações entre variáveis, ou se ela se comporta dessa maneira que eu quero, ou seja, que o candidato que eu quero vai ganhar, a gente pode fazer os testes estatísticos. Essa suposição de que uma população se comporta de uma maneira específica, nós damos o nome de hipótese alternativa, que é o que todos fazemos. A contrapartida dessa hipótese alternativa é a hipótese nula. Então, inicialmente considero que toda hipótese que a gente fizer é falsa e essa rejeição é a hipótese nula. Para deixar bem claro, eu vou dar um outro exemplo. Então, se a gente pensar que o nosso candidato, o candidato A, vai ganhar, isso é a minha hipótese alternativa. Vamos fingir que só existe dois candidatos. A hipótese nula seria as intenções de voto para o candidato A e para o candidato B são as mesmas. Vai ficar um pouco mais claro à medida que a gente vai explorando um pouco mais esse tópico. Então, os nossos testes estatísticos são usados para calcular a probabilidade de se obter resultados observados se não houvesse nenhuma diferença entre características estudadas na população. Então, se eu observar X votos para o candidato A e Y votos para o candidato B, qual que é a chance, isso é a minha hipótese alternativa, qual que é a chance disso corresponder à hipótese nula, que é A é igual a B. Então, o teste estatístico vai fazer exatamente isso, vai falar para a gente qual que é a chance de A ser igual a B na nossa população. E vai comparar isso com observou o tanto de pessoas que tinham interesse de votar em A e o tanto de pessoas que tinham interesse de votar em B. Então, quando existe uma probabilidade muito baixa que os resultados, ou seja, os resultados que a gente observou sejam parecidos ou iguais, o teste estatístico calculou se a população distribuísse de maneira homogênea, nós podemos rejeitar essa hipótese nula e acatar a hipótese alternativa. A gente vai fazer isso ficar mais claro no futuro, mas por agora o que tem que lembrar é o teste estatístico vai tentar ver qual que é a chance da população ser homogênea. E se a chance for muito pequena, então a nossa hipótese alternativa vai ser verdadeira. Vamos continuar então com um exemplo. Vamos pegar alunos de medicina de uma universidade qualquer e pegar uma amostra de 4 alunos, desculpe. Aqui é 4. Então, minha hipótese é que o número de mulheres na medicina é maior do que o número de homens. Essa é a minha hipótese alternativa. A hipótese nula, que é a contrapartida disso, é que não há diferença entre o número de homens e o número de mulheres na medicina. Bom, como eu disse, o teste estatístico vai calcular qual é a probabilidade de ter o mesmo número de mulheres para homens. Então, eu quero saber se essa hipótese nula for verdade, o número de homens tem que ser igual ao meu número de mulheres. Então, para isso ser verdade, a probabilidade da primeira pessoa que eu sortear ser mulher vai ser 50%, já que a minha hipótese nula parte do pressuposto que tem exatamente o mesmo número de mulher e de homem. Seguindo essa lógica, a chance de ter duas mulheres seguidas é de apenas 25%. A chance de ter três mulheres seguidas é 12,5%.
A chance de ter 4 mulheres seguidas, desculpa aqui de novo, é de 6,5%, seguindo essa mesma lógica. Então, o que acontece? Minha hipótese nula é que tem exatamente a mesma distribuição, e nessas 4 pessoas que eu sorteei, a chance dessas 4 pessoas serem mulheres é só 6,25. Então, qual que é o resultado? Nessa amostra de 4 pessoas que eu tirei, a chance das 4 serem mulheres é só de 6,25. Então, se eu realmente fizer esse sorteio e as 4 pessoas que eu sortear forem mulheres, só tem 6,25% de chance de isso ter acontecido ao acaso. Ou seja, de que a minha população, na verdade, seja certinha dividida entre homens e mulheres, e foi uma mera coincidência eu ter tirado só mulher. Então, o p-valor, que é uma coisa que a gente vai discutir a partir de agora, é igual a 0,065. Ou seja, só tem 6,25% de chance da minha amostra ter sido ao acaso, sendo que, na verdade, ela não corresponde à minha população em geral. Existem análises que são muito mais complicadas que esse exemplo que eu dei, ou seja, os cálculos que a gente acabou de fazer nem sempre são simples o bastante para ser feitos à mão. Por isso existem fórmulas estatísticas bem específicas que facilitam esse processo. Aqui a gente vai discutir um pouco do Q², que vai ser o principal método estatístico que a gente vai usar durante essa aula. Antes da gente começar a usar o Q², a gente precisa ter alguns entendimentos sobre quais são as exigências dele. A primeira é que a variável tem que ser categórica, ou seja, ela tem que ser 1 ou 0, sim ou não, morte ou vivo. Mas ela também pode ser, por exemplo, a pessoa ser branca, negra, parda e por aí vai. O que não pode é, por exemplo, idades. Então não pode ser 10 anos, 11, 15 e por aí. Então as variáveis devem ser categóricas. Nessa se incluem as com mais de 2 categorias e as com 2 categorias, que também são chamadas de dicotômicas. E devem-se ter, no mínimo, 5 pessoas em cada grupo. Eu vou explicar melhor o que isso significa nos exemplos para frente. Então, como que funciona esse teste? Eu vou falar um pouco mais só sobre como fazer o teste dentro do AppInfo, que vai ser o programa estatístico que a gente vai usar. Mas só para entender mais ou menos como ele funciona, primeiro a gente vai ter que determinar o grau de liberdade, que seria o número de linhas menos 1 vezes o número de colunas vezes 1. Quanto maior o grau de liberdade, maior tem que ser o Q², o valor de Q² para que a associação seja verdade. E o valor de Q² propriamente dito é calculado sendo x, que é o Q², igual ao somatório do número de observados dentro da minha amostra, menos o número de esperado. O esperado, no caso, seria se a população distribuísse de maneira perfeita, ou seja, completamente homogênea, ao quadrado, dividido pelo número de esperados. Aqui eu vou dar um exemplo de um Q². Isso daqui é uma suposição, não é uma pesquisa de verdade, mas vamos supor que eu fiz uma análise de população para saber se os estudantes de medicina de Minas Gerais, por exemplo, dormem mais ou menos do que os estudantes de outros cursos. A minha população-alvo são estudantes de medicina e outros estudantes, e a minha hipótese é dormir menos de 7 horas por dia. Durante essas análises, eu vi quantas pessoas eram estudantes de medicina e também dormiam menos de 7 horas por dia. Esse número foi 326. As pessoas que eram estudantes de medicina, mas dormiam mais do que 7 horas por dia, eram apenas 34. Agora, as pessoas que não eram estudantes de medicina e dormiam menos de 7 horas por dia, eram só 121. E o número de pessoas que não eram estudantes de medicina e dormiam menos de 7 horas por dia era 196. Só olhando aqui, dá para ver uma clara relação. Você ser estudante de medicina faz com que você, proporcionalmente, durma menos do que se você não for estudante de medicina, comparando esses dois quadros. Mas se a gente quer dar um respaldo estatístico para essa suposição que a gente está fazendo, a gente precisa fazer um teste estatístico, e no caso, o Q² é uma excelente opção dentro dos testes estatísticos que a gente poder fazer. Por que eu posso usar o Q² aqui? São duas variáveis dicotômicas, sim e não, por sim e não,
e eu tenho mais de 5 em cada casela, em todas as opções. Então, lembrando, precisa ser variáveis categóricas e eu preciso ter mais de 5 em cada uma dessas. Então agora vamos abrir o AppInfo e fazer isso no AppInfo, já que calcular isso à mão está fora de questão. Então, para isso, a gente abre aqui o AppInfo e vai usar uma outra função que a gente não tinha usado antes, que chama StatCalc. Eu abri aqui o StatCalc, a gente vai vir na primeira opção mesmo, o Tables, e dar um Enter. Aqui só arrastar para o lado para eu poder ter acesso. Eu vou colocar que existem 326 pessoas aqui. Dou Enter. 121. Dou Enter. 34. 196. E dou Enter. Depois de dar Enter em todos os 4 casos, eu preciso apertar F4 para calcular. Então, o AppInfo já dá aqui para a gente a soma das linhas e das colunas, o número total de participantes e o que a gente tem interesse aqui agora, que é o valor de Q quadrado. No caso, o valor de Q quadrado aqui deu 206,22. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o valor de Q quadrado deu 206,22. O programa fez nada mais nada menos do que aquelas análises que a gente tinha feito antes. O p-valor foi 0,0000. Ou seja, a chance de eu tirar essa população sorteando ao acaso de uma população que é homogênea é muito, 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 muito pequena. Tanto que deu só zero, a gente nem conseguiu contabilizar dentro do programa. Então a gente pode extrapolar, por enquanto, que existe uma associação entre eles. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre distribuição monocaudal e bicaudal. Na maioria dos casos, a gente vai usar distribuições bicaudais e eu vou me ater a explicar elas. O que é uma distribuição bicaudal? Ocorre quando o erro pode estar tanto para a direita como para a esquerda. Como assim? Se eu pensar dentro dos estudantes de medicina, eles podem dormir mais ou dormir menos. Então, o erro pode estar tanto para eu dormir mais quanto para eu dormir menos. Quando a análise faz sentido ter tanto aumento quanto redução, eu vou pegar uma distribuição bicaudal, que é a extrema maioria dos casos. Já alternativamente, existem situações onde a hipótese nula você vai considerar um intervalo monocaudal. São casos mais raros, onde não faz sentido a minha população crescer ou diminuir. Ela tem que ser ou só crescer ou só diminuir. E por isso eu vou só considerar que o erro só está em um lado da equação e não pode estar nos dois. Agora que a gente já viu como que eu posso refutar a hipótese nula, eu preciso saber qual que é a minha força de associação dessa minha refutação. Por exemplo, não adianta eu falar que simplesmente estudantes de medicina dormem menos, ou a quantidade de estudantes de medicina que dorme menos de 7 horas é maior do que estudantes de outros estudantes. Eu preciso saber o tanto a mais que os estudantes de medicina dormem menos. Para isso, existem os outros testes, que são os de força de associação. Bom, como eu já disse, os testes de hipótese nula expressam a probabilidade de não haver associação entre os dois eventos, ou seja, da minha população ser homogênea. Toda vez, uma vez rejeitado, não informa o quão forte é essa associação. Para efeitos práticos, nós vamos usar o odds ratio para expressar o quão forte está essa ligação entre esses dois fatos. Para eu falar de odds ratio, eu preciso primeiro explicar a diferença dele para o risk ratio e quando usar um e quando usar outro. Muito provavelmente, a maioria das pessoas vai se ater a usar somente o odds ratio. Mas vamos entender um pouco mais sobre o que é um e o que é outro. Bom, o odds ratio é utilizado para estudos transversais, ao contrário do risk, que é usado apenas em estudos longitudinais, contínuos. A expressão matemática do risk ratio é o número de vezes que o evento ocorre dividido pelo número total de eventos.
é muito parecido com a expressão matemática do odds ratio, que também é o número de vezes que o evento ocorre, mas agora pelo número de vezes que o evento não ocorre. Eu não vou entrar muito no mérito do porquê que a gente diferencia os dois. Bom, agora dando um exemplo, vamos pensar em um baralho de 52 cartas. Meu risco de comprar um A é de 4 em 52, ou seja, tem 4 cartas, 4 As no baralho e dentro das 52 opções de cartas no baralho, ou 1 sobre 13. A gente pode ver que o odds ele é bem parecido, ele também é. A chance de eu comprar um As é 4, só que agora a chance dos eventos não acontecerem, ou seja, dos 48 outras cartas que sobram. Então a chance é diferente. Perceba aqui que propositalmente eu chamei, quando eu falei de odds, de chance e aqui de risco. Em estatística, chance e risco são coisas diferentes. O risco é uma coisa eminentemente que eu falo de uma pessoa que não tem uma doença chegar a desenvolver ela. Por isso que é um risco. A chance, ao contrário, é pegando uma pessoa dentro de uma população, qual é a chance da pessoa que eu peguei já ter a doença ou o fator que eu estou estudando. Por isso que são coisas diferentes, o risco e a chance. Agora, voltando ao exemplo do estudante de medicina, depois de a gente descobrir que o odds ratio é 15,53 usando o programa AppInfo, a gente precisa entender o que esse valor representa. Para isso, a gente precisa lembrar qual é o grande grupo de estudo nosso. A gente está estudando estudante de medicina, então meu grupo de interesse é se a pessoa é estudante de medicina, e eu estou querendo ver se ela dorme menos de 7 horas por dia. Esse grupo de interseção aqui é o que o odds ratio está se referindo. Então, quando eu falo que o odds ratio é 15,53, o que eu estou falando aqui, a chance de um estudante de medicina dormir menos que 7 horas por dia é 15 vezes maior do que a de um não estudante de medicina dormir menos de 7 horas por dia. Pode parecer que os valores aqui são próximos, mas olha a relação entre o 326 e o 34 e o 121 e o 19. Dentro da população não estudantes de medicina, se eu pegar uma pessoa aleatória, a chance de ser essa pessoa dormir menos de 7 horas por dia é 15 vezes menor do que se eu pegar uma pessoa aleatória dentro desse grupo dos estudantes de medicina. A gente vai rever esse conceito mais vezes durante o resto da aula de hoje. Então, a gente pode resumir que existem dois tipos principais de associação. A associação positiva, ou seja, quando o odds ratio é maior que 1, se você está no grupo, sim, sim, então a sua chance de ter a doença ou ser associado ao fator que você está investigando é positiva, tem maior chance. Então, se você está nesse grupo, você vai ter mais chance de ter essa doença ou estar associado a esse fator que você está olhando. Agora, se a associação for negativa, é o contrário. A gente vai continuar pensando no grupo sim, sim, só que agora, se você está nesse grupo, a chance de você ter esse efeito é menor. Por isso que a gente chama disso de associação negativa. Então, a pessoa que está aqui no grupo não vai ter mais chance de ter esse efeito do que a pessoa que está aqui no grupo sim, quando a associação é negativa. Uma outra discussão que é extremamente importante nesse contexto é saber se o p-valor é o bastante para eu considerar que minha associação é verdade ou não. A gente já viu que um odds ratio maior que 1 gera uma associação positiva. Só que um odds ratio menor que 1 gera uma associação negativa. Mas
Olha esse dado que eu tirei de um artigo da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O hipercromatismo, ele vai de um odds ratio de 0,7, que se vocês concordam comigo, é uma associação negativa, até o odds ratio de 4,03, que agora é uma associação positiva. Então, o hipercromatismo está relacionado tanto com você ter menos o evento, quanto você ter mais o evento. Bom, isso realmente não faz sentido. Então, mesmo que o p-valor tenha dado significativo, quando o intervalo de confiança passa do 1, eu não posso considerar isso. Então, seguindo a lógica, eu não posso considerar esse também. Aqui eu vou poder considerar, porque todos os valores estão mostrando uma associação positiva. Aqui todos estão mostrando uma associação positiva. Aqui, novamente, eu tenho o mesmo problema de uma associação que pode ser tanto positiva quanto negativa. E por assim vai. Agora vamos aprender a fazer todas essas análises direto no AppInfo, usando o banco de dados. Agora a gente vai aprender a aplicar o que a gente aprendeu usando o AppInfo. Então, que nem a gente já fez antes, a gente vai em analisar dados e vai importar, mudando para Excel 8.0. Essa tabela aqui é referente a uma entrevista feita numa escola sobre o conhecimento de DSTs, hepatite B em crianças. Então, primeiro, só para mostrar como é que está as variáveis, eu vou pedir uma frequência do conhecimento de hepatite B, do sexo, do horário, né, que é o turno, se a pessoa vai de manhã ou de tarde. É, só esses três mesmo. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que os dados foram codificados de forma de texto. Então, a hepatite B está como não e sim, o horário de estudo está como diurno noturno, e o sexo está como feminino e masculino, é FM. Como a gente vai fazer técnica do Q quadrado, o EPINFO não deixa você manter as variáveis como texto. Tem que transformar esses textos em números. Então, por convenção, a gente costuma usar 1 e 2. Então, vamos transformar esses não sims, diurno, noturno e FM em 1 e 2. Para isso, a gente já usa uma ferramenta que a gente já discutiu antes, que é o Recode. Aí, no caso, vamos começar com a hepatite B. Aí eu vou fazer da variável para a própria variável. E hepatite B, eu vou mudar do sim, vai virar 1, e o não vai virar 2. Agora eu já recodifiquei todas as variáveis. Hepatite B está como 1, 2, o horário de estudo está como 1, 2, e o sexo está como 1, 2. Agora eu vou pegar minhas variáveis que são contínuas. Vou escolher aqui o caso da idade, que é uma variável contínua que vai de 14 a 52 anos. E vou pegar minha variável escala, que é uma escala de entendimento sobre DSTs. São as minhas duas variáveis contínuas. Ok? Que nem eu falei antes, o Q quadrado, que é o teste que a gente vai usar para analisar, ele exige que existam pelo menos 5 unidades em cada casela e que as variáveis tenham que ser dicotômicas ou categóricas, né? Porque a dicotômica é um tipo de categórica, que só tem duas. Então a gente precisa transformar essas variáveis que são contínuas em variáveis categóricas. Vou começar com a idade. A gente já explicou isso antes, então vou fazer bem rápido. Pronto, eu já criei minha primeira. E agora eu vou transformar essa escala em dicotômica também, pegando essa média de 50. E dou OK. Vou pedir uma frequência para ver se elas realmente viraram categóricas agora. Como a gente pode ver, agora a gente tem a escala dicotômica que está entre 1 e 2 e a idade dicotômica
que está 1 e 2. Nosso banco de dados preparado, nós vamos começar a tentar parear variáveis para ver se a gente tem alguma associação significante. Para isso, a gente vai usar o comando mins, que a gente já usava para analisar variáveis contínuas antes. Só que agora a gente vai usar de maneira um pouco diferente. A gente vai colocar uma das variáveis que a gente quer analisar aqui em cima e outra das variáveis que a gente quer analisar aqui do lado. Uma regra para que sempre saia de uma maneira mais organizada é seguir essa seta aqui, de doença aqui e o fator que você acha que está associado nesse lado. No caso, doença pode ser simplesmente o efeito final do que você quer. Saiba que não vai alterar onde você colocar cada coisa, mas para manter organizado e na hora de interpretar, vai ser muito mais fácil se você seguir essas orientações. Então aqui, vamos chegar à conclusão final, é que eu quero saber o que está associado a entender sobre DSTs, ou seja, o que está associado a ter um score maior ou menor na minha escala de entendimento de DSTs. Então, esse vai ser meu efeito final. Então, o que eu acho que pode estar relacionado? Bom, uma coisa que faz sentido seria a idade. Talvez as pessoas mais velhas entendam mais sobre DST, ou talvez as pessoas mais novas entendam mais sobre DST. Então, vamos ver se as duas têm alguma associação. Ao clicar, ele abre uma tabela, como a que eu mostrei. 1, 1. Se a gente não lembrar o que o 1 significa em cada um, a gente pode vir aqui em cima e olhar o que o 1 significa. No caso de escala, o 1 significa pessoas que tiraram de 1 a 50, ou seja, as pessoas que tiveram valores menores dentro de escala. E na idade, se a gente for aqui para cima, a gente pode ver as pessoas mais novas. É 1. Então, as pessoas mais novas, aqui em cima, e que tiraram a menor nota na escala. Foram 118. E a gente pode usar essa mesma lógica para todas as outras caselas. A primeira coisa que a gente vai conferir é se tem pelo menos 5 em cada uma. 118, 111, 33 e 22. Tem 5, então a gente pode usar o teste aqui quadrado. Primeiro, ele faz uma análise descritiva. A gente não precisa dar muita importância para essa parte. Segundo, ele mostra o ANOVA, que é um teste paramétrico. Eu não vou entrar nos critérios do que é um teste paramétrico, mas um dos testes que a gente pode usar para ver se a gente pode fazer testes paramétricos é o teste de Barley de iniquidade. Se o P dele for menor que 0,05, as populações são muito variadas e o teste deve ser não paramétrico. Caso contrário, pode ser usado. Então, o valor de Q quadrado aqui, que a gente tinha mostrado antes, deu 1,27. 1 grau de liberdade, porque são duas linhas, duas colunas, dá 1 vezes 1, linha menos 1, coluna menos 1, 1 vezes o outro, dá 1. Mas o valor que a gente está muito interessado, e para a gente ir direto nele, é o p-valor. O p-valor aqui deu 0,259. Ou seja, tem 25%, quase 26% de ser ao acaso essa possível associação. Então, os nossos valores têm 26% de chance de terem surgido do jeito que eles apresentaram ao acaso, e na verdade a nossa população ser homogênea no sentido de as variações entre a escala e a idade serem não significativas. Então, como uma regra, se o valor for maior que 0,05, a gente não vai considerar uma associação positiva e a gente vai desconsiderar esse teste. Vamos passar para o próximo. Outra função que também dá os testes estatísticos, e talvez até melhor, é a função tables. É seguir a mesma lógica e eu vou mostrar a diferença. Vamos pedir um tables da mesma variável. Idade D e escala D. A vantagem do tables é que ele já cria um gráfico mostrando quanto maior o quadrado, maior está a distribuição da população para um lado. Então aqui a gente vê que tem muita gente no grupo 1-1, baixo conhecimento e baixa idade, no grupo 2-1, muito conhecimento e baixa idade. E aqui ele já dá associações
que são as forças de associação, que são o odds ratio, que a gente já discutiu. E aqui embaixo ele dá o Q quadrado. Tail é cauda em inglês, então ele dá o Q quadrado unicaudal e o bicaudal, que é o que a gente está interessado. Então o Q quadrado aqui, que nem a gente tinha achado antes, é 0,25, quase 0,26, então não pode ser utilizado. Para futuras referências, a gente vai usar só tables a partir de agora para poder fazer essas associações. Então, eu já descartei a idade como um fator que está relacionado com o conhecimento sobre DSTs. Então, agora eu vou partir para o horário de estudo. Será que as pessoas que estudam à noite ou de manhã sabem mais sobre DSTs? Então, vou parear o horário que a pessoa estuda e a nota que ela tirou nessa escala. A gente vai rapidamente aqui de baixo, de uma vez, e ver que o Q quadrado bicaudal deu 0,11. Novamente, ele foi acima do valor que a gente falou que a gente aceitaria, que é 0,05. Então, a gente não pode considerar ele também. Bom, a gente está testando praticamente tudo que a gente pode. Uma outra opção é a gente ver o sexo, que também faz sentido. Às vezes, homens ou mulheres entendem mais de DST um que o outro. Então, a gente pede sexo e a escala, dá Enter, e a gente olha o Q quadrado não corrigido. Ó, o valor agora já mudou bastante. Agora o Q quadrado bicaudal deu 0,0003. Então, isso é a mesma coisa eu falar que eu tenho 0,03% de chance de essa população ser, na verdade, homogênea e eu ter dado uma sorte ao tirar a distribuição do jeito que foi sorteado aqui. Ou seja, é muito pouco provável, eu tenho menos de 0,03% de ao acaso tirar uma população como eu tirei. Como essa chance é muito, muito pequena, vou partir do pressuposto que a hipótese nula, ou seja, que a população homogênea está falsa, e eu vou adotar minha hipótese alternativa, que sexo influencia no conhecimento sobre DSTs. Bom, agora vamos entender como o sexo influencia. A gente já confirmou que tem mais de 5 em cada uma das caselas, então a gente pode usar o teste Q quadrado que a gente estava usando. Agora eu vou entender qual sexo está relacionado a saber mais ou menos. Bom, primeiro eu preciso saber o que significa esse 1 de sexo. Uma dica é a gente voltar lá no início do programa e olhar como que a gente codificou o sexo. Então a gente vai olhar aqui e descobrimos que 1 é mulher. Ótimo, então a gente já descobriu que aqui o 1 é mulher. A gente vai lá embaixo, agora vai saber na escala o que 1 significa. Bom, aqui na escala a gente descobriu que o 1 significa os valores de 1 a 50, que são os valores menores. Então, os valores menores aqui e mulher aqui. Agora, o próximo passo é olhar o odds ratio. 0,39. Bom, o odds agora deu abaixo de 1. Um odds abaixo de 1, o que indica? Se vocês lembrarem do que a gente discutiu na primeira parte da aula, valores abaixo de 1 são associações negativas. Ou seja, se tiver um valor de escala baixo, a chance de você ser mulher é mais baixa do que a chance de você ser homem. Vamos entender isso, então, passo a passo. Sempre lembrar que esse valor 0,39 está referindo a esse 1 em 1, ou seja, saber menos e ser mulher. Então, a mulher e saber menos tem uma associação negativa. Ou seja, a mulher sabe mais. Pode parecer confuso agora, mas é só repensar.
ser mulher está negativamente associado a saber menos sobre DST. A gente vai fazer outros exemplos, mas os odds ratio aqui, o valor é menor que 1, às vezes fica um pouco confuso mesmo. Então, a última coisa que a gente vai olhar é o intervalo de confiança, para ver se a gente pode confiar no que a gente está falando. Então, logo aqui do lado, a gente vê que o intervalo de confiança é entre 0,23 e 0,66, mais ou menos. Então, todos são abaixo de 1. Então, isso está mostrando para a gente claramente que ser mulher está negativamente associado a saber menos. A gente pode falar a mesma coisa ao contrário, que é verdade, ou seja, ser mulher está associado a você saber mais. Ser mulher está associado a você estar no grupo 2, que é você entender mais.